Vamos conversar com a doutora Kemi Salami. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. O assunto é conjuntivite. Conjuntivite, vamos Tá falar. tendo algum surto? Tá acontecendo? Eu então já vi umas 3 pessoas falando que estavam com conjuntivite. Falei, ai meu Deus, está tendo então? Sim. Sim, perdão. Perdão, Saúde. doutora. Imagina, saúde. Tá tendo um surto. Isso é em São Paulo? Isso, na verdade, assim, essa é uma época bastante favorável, né? A replicação viral. Então, assim, na verdade, a conjuntivite, essa inflamação da conjuntiva por micro-organismos, né, bichinhos, ela é o tempo todo, o ano inteiro, mas principalmente em épocas em que a gente fica mais fechado, em ambientes fechados, ela vai se proliferar com mais velocidade. É muito fácil da gente transmitir e de pegar, né, doutora? Exatamente, é muito fácil de transmitir, principalmente a conjuntivite viral, porque ela não só pelo contato direto, quer dizer, a mão contaminada no olho, mas também ela pode ser transmissível pela via respiratória. Então, para contaminar o colega de trabalho, os familiares, é extremamente... Então, em escola, alastra. Alastra. Por isso que é tão importante o diagnóstico logo no início, para poder fazer o isolamento e evitar de que fique contaminando as outras pessoas. Sim. E acomete de maneira mais grave pessoas com mais idade ou muito jovenzinhas? Geralmente sim, Regina. Geralmente as crianças acabam sofrendo mais e os idosos também. Principalmente na conjuntivite pelo adenovírus, são mais de 50 subtipos de adenovírus. Então, principalmente nesse tipo de conjuntivite, as crianças e os idosos têm uma tendência maior de formar o que a gente chama de pseudomembrana, que é como se fosse uma membraninha, assim, fica grudada dentro do olho. Ela deve ser retirada pelo médico oftalmologista para poder melhorar. Então, é bem complicado. Vamos aos mitos e verdades, então. Doutora Kemi Salami, é mito ou verdade que existem diferentes tipos de conjuntivite? É verdade, Regina, é bastante verdade. As conjuntivites, basicamente, a gente consegue dividir elas em infecciosas e não infecciosas. As infecciosas são essas que a gente vai transmitir. Então, geralmente por vírus, que é o mais comum, ou bactérias também, diversos tipos de bactérias podem causar conjuntivite. As não infecciosas podem ser as alérgicas e até as químicas, por exemplo. Quando cai alguma coisa no olho, vai fazer um processo inflamatório na conjuntiva. Isso é uma conjuntivite, mas ela não é transmissível. Porque popularmente conjuntivite é só essa que é transmissível. Então, inflamou a conjuntiva, é conjuntivite. Exatamente. Qualquer inflamação da conjuntiva é uma conjuntivite. E aí entram maquiagens. Exatamente. Fatores irritativos em geral. A maquiagem, ela pode mesmo cair um pedacinho ali, um pouquinho do rímel dentro do olho, vai inflamar. Isso é uma conjuntivite, mas não transmissível. Tá. É um processo irritativo inflamatório. É mito ou verdade que a conjuntivite alérgica é transmissível? Mito. Esse é um mito. Mito. Porque, na verdade, a conjuntivite alérgica ela é uma reação do seu organismo a alguma substância. Então, não tem como passar... Como outra alergia. Exato. Não tem como passar para outra pessoa. É como outra alergia e, na maior parte dos casos, está associado a outros tipos de alergia, como rinite, asma, dermatite atópica, é bastante comum. É mito ou verdade que a conjuntivite pode ser confundida com a alergia nos olhos? É verdade. Então, pelos leigos, porque o médico sabe, né? O médico sabe. Por isso que tem que ir ao médico. E por isso que tem que ir ao médico, excelente. Porque, na verdade, o processo alérgico ele vai causar uma inflamação da conjuntiva, né? E os sinais e sintomas, eles são muito semelhantes. Na verdade, é o olho vermelho, é aquela irritação, sensação de areia, lacrimejamento. Mas no exame, aquele exame que a gente coloca o rosto, a biomicroscopia, a gente consegue ver bem grande o olho e tem alguns sinais que vão diferenciar uma da outra. É mito ou verdade que o vírus da conjuntivite permanece nos óculos? É verdade. Nada de emprestar. Não pode emprestar óculos. Inclusive, maquiagens também não devem ser compartilhadas. Mas, por exemplo, doutora, nem a maquiagem, nem o pincel?
A maquiagem, se sempre for trocado o pincel, Menos mal. menos mal. O importante é que a doutora tem o pincel dela, eu tenho o meu, e cada um exatamente. tem o seu. E ele deve ser trocado regularmente, inclusive a cada 2, 3 meses, além Trocar? deve ser trocado. Higienizar não resolve, doutora? Ajuda, mas alguns pincéis, eles são difíceis de limpar. É a troca que é o É a recomendado. troca que seria o ideal. Né? No melhor dos cenários seria a troca mesmo. Rímel, nem pensar. Nem pensar. Então, óculos, rímel, pincel. Acho que deu, né? Tá bom. Delineador, Delineador. lápis. Boa. É mito ou verdade que é possível pegar conjuntivite somente por ficar no mesmo ambiente que uma pessoa contaminada? É verdade. Então, estúdio é uma beleza, né? Isso. Exatamente. Então, qualquer sintoma que a pessoa tem, o ideal é procurar o atendimento médico e, caso seja diagnosticado, se isolar, porque existe essa transmissão por via respiratória, além da via direta. Tá. Às vezes, a conjuntivite viral, ela está até associada a quadros que a gente chama de infecção de vias aéreas superiores. Aquele resfriado, aquela dor de garganta, é bem comum estar associado. E precisa de quanto tempo de isolamento, doutora? Normalmente a gente recomenda 5 a 7 dias. Tem a resolução espontânea na maior parte dos casos, mas é um quadro que pode se alastrar aí por 3 semanas, 4 semanas, principalmente em crianças pequenas e idosos. 4 semanas. E aí a máscara não tem eficácia. Neste caso, a máscara não tem eficácia nenhuma, porque são óleos, né, doutora? Exato. E o que a gente tem que se conscientizar é principalmente da questão de colocar a mão no olho. Porque se você está de máscara, evita a via respiratória. Mas os olhos... Os olhos expostos, acaba tendo manipulação. Coloca a mão aqui, está com conjuntivite, coloca a mão aqui. Alguém vem, põe a mão aqui, põe a mão no olho. Pegou. Então, o álcool em gel ainda é muito recomendado. Sim, ajuda bastante, bastante. Por exemplo, alguém me trouxe o copo. Limpo a minha mão, pego o copo, solto o pé. Sim. Casei com esse álcool em gel, doutora. Eu também. Você também? Ai, meu Deus do céu. Eu também. Mas é isso, né? Porque é muito fácil, daí eu vivo com a mão nos olhos. Sim. É um hábito que eu tenho que eu não gosto, mas eu tenho. Quase todo mundo tem. Não se sinta só, porque não é o ideal, mas é muito comum. Tá. A gente tem esse hábito. Tem perguntas do pessoal de casa? Um minutinho que eu já venho. Tá, joia. Perguntas para a doutora Kemi Salame, médica oftalmologista, sobre conjuntivite. Mas se o assunto expandir, doutora, fica à vontade, que orientações são sempre bem-vindas, né? Tá ótimo. A primeira pergunta de hoje, quem mandou foi a Áurea. O meu neto teve conjuntivite e os olhos ficaram inchados com muita secreção. Minha filha também ficou com conjuntivite, porém mais fraca. Cada um pegou um tipo de conjuntivite diferente ou os sintomas é que variam de pessoa para pessoa? Olha, Áurea, podem ser as duas situações. Na verdade, assim, como são pessoas que convivem juntas, né, a gente vai acreditar que realmente foi o mesmo tipo, o mesmo... Tudo leva a crer. Tudo leva a crer que foi o mesmo tipo de micro-organismo, o mesmo vírus ou a mesma bactéria, e cada organismo respondeu de uma forma. Então, pode variar, sim, de organismo para organismo, principalmente dependendo da idade. Isso que eu ia falar, que é o que a doutora falou. As crianças sofrem mais. Sofrem mais. Dependendo da idade do neto, criancinha sofre mais. Os pequenininhos, assim, 1 ano, 2 anos, sofrem muito, dá uma pena, assim, é super difícil mesmo. Então é bom a Áurea se prevenir para não pegar também, né? Com certeza absoluta, tomar muito cuidado. Acho que esses cuidados são os principais. Então, lavar as mãos, o álcool em gel que você falou, trocar fronha de travesseiro diariamente, toalha de rosto não compartilhar. De banho nem pensar. De banho nem pensar, evitar de levar as mãos aos olhos, sempre limpar as superfícies. E na dúvida, ao invés de colocar colírio e tal, buscar uma orientação, né? Sempre. Senão faz tudo errado. Sempre. Essa parte é fundamental. Mais uma pergunta, Márcio. Os meus olhos estão inchados, vermelhos e ardendo muito. Tenho rinite. Será que pode ser conjuntivite alérgica? O que posso fazer para melhorar os sintomas?
Olha, pode ser sim. Pergunta de quem não quer ir ao médico, né? Eu também faria essa pergunta, Márcia. Pode responder? Me identifico, pergunta. Responda, doutora. Pode ser sim, Márcio. Na verdade, a chance é muito alta. A gente tem alguns tipos de conjuntivite alérgica. A mais comum é a rinoconjuntivite alérgica aguda, que está bastante associada a quadros de rinite e asma. E para você acreditar, assim, é difícil de acreditar, mas 20% da população tem esse quadro. É bastante. É muita gente, é muita gente. Então a chance de ser a conjuntivite alérgica é realmente alta, mas, claro, ele deve procurar atendimento, até porque a conjuntivite alérgica, ela tem tratamento, né, deve ser tratada, porque a conjuntivite alérgica, Regina, ela dá muita coceira no olho. Muita coceira. Pode até ferir, né, os olhos. Pode ferir os olhos, induzir a formação de uma doença grave que chama ceratocone. Então, os olhos não devem ser coçados, tem que tratar. Ô, doutora, e num pronto atendimento assim, eu consigo resolver a questão? Exatamente. Tá. São quadros de pronto atendimento oftalmológico. Próxima pergunta. Meire, a conjuntivite pode passar para as outras pessoas mesmo eu estando com óculos de sol? Infelizmente sim, Meire, pelo que a gente falou antes, né, que pode ter essa transmissão pela via respiratória e claro, ela pode estar de óculos, o legal de estar de óculos é que a gente acaba evitando de pôr a mão nos olhos, né, pôr a mão no rosto, mas acaba que pode ter um descuido e acabar contaminando diretamente o ambiente, mas infelizmente não evita. Não protege. Não protege. Não há o que proteja, não, né? só ficar isolado. Porque eu fiquei pensando, o óculos de sol poderia substituir a máscara. Não. Não adianta. Mais uma, da Bianca. Contraí conjuntivite viral há 20 dias. Nossa. Tinha os olhos inchados, enxergava bem embaçado e com dificuldade. Fiz o tratamento com colírio e compressas de água fria por 7 dias. Porém, eu sinto que os sintomas ainda não desapareceram e continuo enxergando embaçado. A conjuntivite pode deixar sequelas? O que eu devo fazer? Olha, sim. Na verdade, a conjuntivite, principalmente a viral, ela pode deixar sequelas que a gente chama de infiltrados subepiteliais. São como se fossem umas manchinhas na córnea. A córnea, gente, é a primeira lente que a gente tem no olho. Para sempre? Não, tem tratamento, né? Mas demora. Mas é uma sequela. É uma sequela, é como se fossem umas cicatrizes. Então, elas podem causar embaçamento, baixa de visão, mas tem tratamento. Então, se ela está com esse quadro, tem que procurar ambulatorialmente o oftalmologista, porque tem tratamento. Às vezes demora um pouquinho para melhorar, mas tem como tratar. Mais uma. Marcela, dá para saber quando estamos com conjuntivite bacteriana ou viral? Os sintomas são diferentes? Olha, Marcela, os sintomas são muito parecidos, né? A gente acaba diferenciando de duas formas no consultório, então no pronto atendimento, por sinais clínicos, né? Então lá no exame, quando você coloca o rosto, tem algumas características que diferenciam. Por exemplo, uma coisa que dá para as pessoas entenderem mais é a cor da secreção. A secreção da conjuntivite viral, ela é mais comum, ela ser mais clarinha, mais lacrimejamento, mais que a gente chama mucosa, né? Aquosa, mucosa. A conjuntivite bacteriana, ela tem uma secreção um pouco mais purulenta, mais amarelada, assim. Mais a ver com bactéria, né? Mais aquela cara, assim. Isso, mais aquela cara de coisa de bactéria mesmo. Mas de qualquer forma, para ter certeza, é sempre um exame de raspado. A gente faz toda vez? É obrigatório fazer? Na verdade, não, tá? Depende muito da severidade do quadro. Na maior parte dos casos, a gente não precisa fazer esse exame. Tá. Então, assim, são coisas diferentes, então o tratamento é completamente diferente. O tratamento, assim, a viral, como não tem tratamento específico... Espera passar. Compressa de água gelada, né? Colírios, lágrimas artificiais, sempre tomar cuidado, colírios são medicamentos. A doutora veio aqui da outra vez e a gente falou muito sobre isso. Isso, então cuidado com colírio. Mas e a bacteriana? Aí é um colírio específico? Aí é colírio antibiótico, tá? Mas assim, lembrar que a maior parte das conjuntivites bacterianas também são autolimitadas.
Então, alguns casos não entram com antibiótico e ela vai melhorar sozinha. O seu corpo vai combater ali sozinho. Doutora, qual o jeito certo de fazer compressa? Ah, excelente. Essa pergunta é muito boa porque pouca gente sabe. Então, eu vou pedir licença, eu vou pegar um algodão aqui para mostrar. Peraí, eu não, coloca aí pra doutora. Obrigada. O que mais quer? Só ele? Isso, só ele. Então, a compressa, é bom a gente lembrar que qualquer coisa que vai no olho deve ser descartável, tá? Aquele paninho, tem muita gente que tem o hábito de ter um lenço, um pano que tira do bolso, sai com o olho, mexe ali. Isso não é legal. Isso não é legal. Tá. Mesmo que você não tenha conjuntivite, não é legal de usar esse tipo de coisa, tá? Então, o ideal é sempre descartáveis. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa rodelinha de algodão, tá? Para fazer uma compressa, vai pegar água gelada, filtrada, então água que você beberia, vai molhar essa compressa, vai fechar os olhos e vai deixar em cima do olho. Apenas água? Apenas água. Pode ser soro fisiológico também, gelado, tá? Mas ou água filtrada. A água já resolve. Água resolve, mas água limpa. Sempre o olho fechado, deixou em cima do olho. Por quanto tempo? Até ela esquentar. E esquenta mesmo? Esquenta mesmo. Esquentou, joga fora, Tá. pega outra, molha, Faz outro. de novo. Então, tudo descartável, sempre lembrar Quantas disso. compressas? Faz uma sequência de quantas? Olha, geralmente a gente recomenda na conjuntivite infecciosa 20, 30 por dia. Mas Direto. é caro o algodão. Pode ser usado lenço de papel. Lenço de papel pode, É. mas eu não posso ter um paninho que depois eu lavo, espero secar e tal. Não. O ideal é não. O ideal Então é tudo descartável. descartável. Porque você fica com o vírus ali, né? Fica o vírus ali. Pode ser lenço de... Pode ser toalha de... Sabe que a gente usa toalha de descartável, de papel? Sim, sim, Aquelas pode, toalhas que a gente para absorver fritura? Pode. Então faz pequenininho. Excelente, pode. põe. Que ela é macia, não machuca. Isso. É importante a gente lembrar também, Regina, que nunca colocar a pedra de gelo no olho, tá? Essa pele é muito fina e vai gerar queimar. queimadura. Mas faz 20 na sequência, doutor? Eu faço 5, depois mais 5. 20 depende- na sequência. Depende da disponibilidade, né, da pessoa, assim. Se conseguir fazer 20 na sequência, É o melhor. legal. Se não, faz 10 de manhã, 10 à tarde, Tá. né? Cansou, tá ali, cansou, descansa um pouco, para, depois volta. Criança, sabe? Eu fico imaginando que não para quieta. Criança é difícil. Criança é difícil. Então, 20 na sequência e tem que ser descartável. Na impossibilidade de ter o algodão, serve um papel descartável. Serve, tranquilamente. Um papel macio que não machuque. Conversei com a água gelada, que eu fosse como se eu fosse beber. Água gelada. Conversei com a doutora Kemi Salami, que é médico oftalmologista. Está no Instagram como DRA Kemi Salami. DRA é tudo junto. DRA Kemi Salami. Kemi com o K. K-E-M-I. Salami. Kemi com I no final, salame com I no final também. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Até breve. Até, muito obrigada. Eu que agradeço sempre. Conversa tão esclarecedora.